Vamos lá, mais uma questão de prova de informática em concursos. Vamos à resolução. Primeiro, lendo a questão. Acompanha comigo. O sistema hierárquico e distribuído de gerenciamento de nomes utilizado por computadores conectados à internet, que é utilizado para resolução ou conversão de nomes de domínios como arpanet.com em endereços IP, como 173.254.213.241, é chamado de letra A, Gateway, letra B, DNS, letra C, roteador, letra D, Switch e letra E, HTTP. Bem, observa a questão. Ela fala em sistema hierárquico e depois cita sobre a resolução ou conversão de nomes de domínio em endereços IP. Quem realiza a conversão dos nomes de domínio em endereços IP, para que se possa saber exatamente onde aquele recurso se encontra, isto é, quando eu digito um determinado endereço de uma página da web, normalmente eu digito aquele endereço textual, aquele domínio indicativo para aquele recurso, aquela URL. Quando nós digitamos uma URL, esse endereço textual de um determinado recurso que eu desejo acessar, por exemplo, o endereço de uma página da web, o sistema converte esse nome de domínio, essa URL, em um IP para que se saiba exatamente onde se encontra aquela página da web, por exemplo, que se deseja acessar. Quem faz isso? Quem realiza a conversão daquele nome de domínio em um IP, para se descobrir exatamente onde se encontram os dados daquela página da web, por exemplo. Quem realiza isso é o chamado servidor DNS. DNS significa Sistema de Nome de Domínios, e o servidor DNS é justamente o responsável por converter as URLs textuais e os seus devidos domínios em IP, para que se saiba localizar onde se encontra aquele recurso. Por isso a resposta dessa questão de forma precisa é a indicação da letra B de Brasil, DNS, o Sistema de Nome de Domínios. E quem faz essa conversão é os servidores DNS. Eles realizam a conversão desse domínio em um IP. Essa era a resposta certa para essa questão. A letra A indicava Gateway. Gateway é apenas um dispositivo intermediário que serve para interligar redes de computadores. Não serve para converter um domínio em um IP. Letra C, roteador. Os roteadores são os equipamentos que fazem a escolha da melhor rota, do melhor caminho para os dados atingirem um destino. Isso nós chamamos de roteamento dos pacotes de dados. A internet, existem vários roteadores que fazem o roteamento dos pacotes de dados até que os dados possam atingir um determinado destino de forma mais eficiente e rápida. Roteadores, então, equipamentos que escolhem, determinam, definem a melhor rota para os dados atingirem um determinado destino. Daí o nome roteadores. A letra D indicava switch. Switch é conhecido como um comutador. Comutador, porque faz comutação de dados. Um switch é um equipamento capaz de interligar vários computadores em uma rede. À medida que o switch recebe o sinal, recebe os dados, ele encaminha somente para a porta a qual os dados se destinam. Isto é, o switch recebe os dados e fica encaminhando esses dados, ora para um computador, ora para outro computador, ora para outro computador e assim por diante. Quer dizer, ele recebe os dados e encaminha aqueles dados somente para os computadores aos quais eles se destinam. Isso é um processo de comutação de dados. Basicamente, o switch é um equipamento capaz de conectar diversos computadores entre si em uma rede de computador. A letra E informava HTTP. HTTP significa o protocolo de transferência de hipertexto e é o protocolo padrão utilizado para acessar as páginas da web. Portanto, HTTP é o protocolo padrão utilizado para acessar as páginas da web e significa protocolo de transferência de hipertexto. Pois bem, sendo assim, a única resposta possível para o que ele pediu no enunciado, que era a conversão do domínio em IP, a resposta correta aí, DNS, da letra B de Brasil, o Sistema de Nome de Domínios.
Isso é efetuado, essa conversão, sempre lembra, pelos servidores DNS, que convertem aqueles domínios em um determinado IP para se localizar onde se encontra aquele recurso. Resposta, então, letra B de Brasil. Até a próxima questão, bons estudos, vamos adiante.